Bom dia. Essa aula eu havia planejado ela para ser para os oitavos, os nonos e para avançar. Só que acontece, eu dei aula no último dia, né, que foi na segunda-feira, e eu só consegui dar ela para os oitavos anos, não consegui dar para os nonos e nem para avançar. Então, esse vídeo vai acabar sendo uma revisão para os oitavos e para os nonos. Eu avançar um conteúdo novo que tem que ser recuperado, entende? Eu vou pedir que vocês acompanhem o que eu estou falando pelo slide, né, que eu vou botar fotos desses slides no grupo, né? Eu acredito que nem todo mundo vai ter o programa aí para reproduzir o slide, né? Então vocês vão poder seguir o que eu estou falando e consequentemente até copiar no caderno, né? E essa aula, ela diz respeito justamente ao coronavírus, né? Não é uma aula de ciência sobre o coronavírus, né? Nem exatamente sobre o que é um vírus, isso vocês vão ver como professor de ciências, né? A minha proposta aqui é dar uma aula sobre história da saúde e das doenças no contexto europeu, né? O que eu vou dizer não necessariamente vale para o contexto asiático, para o contexto africano, para o contexto das sociedades ameríndias e nem para a Austrália, né? É o contexto europeu. E por que o contexto europeu? Né? Porque é na Europa que surge o que nós chamamos de modernidade, né? Que é um conjunto de transformações que vai permitir com que os seres humanos eles aprendam a controlar as doenças e não ser tão mortos assim por essas doenças, né? Isso diz respeito ao avanço da ciência, ao avanço da medicina, né? É quando as pessoas descobrem meios para não morrer tanto por doenças, né? E o ponto inicial da aula que eu ministrei para os oitavos anos, pegando ali um pouco do período medieval, né, que aconteceu a peste negra, eu passei também por um pouco da gripe espanhola, né? Foi a questão dos hábitos dessas pessoas que viviam no contexto medieval indo para o moderno europeu, né? O historiador Robert Darnton, ele fala que as pessoas que viviam nesse contexto eram pessoas que viviam em meio a um ambiente duro, né? A vida das pessoas era dura, a história da humanidade era uma história de dureza e de doenças, né? E por que isso? O Robert Darnton ele vai explicar que é porque essas pessoas, que é o livrinho do Robert Darnton, elas viviam com hábitos de higiene muito aquém, né? Muito abaixo do que é os hábitos de hoje, né? Hoje nós temos o hábito de lavar as mãos, de nos cuidar, né? Hábitos esses que são recomendados para que não peguemos o coronavírus, mas naquela época as pessoas não tinham essa consciência, né? Esse historiador aqui ele fala que era comum as famílias todas comerem no mesmo prato, a água da banheira ser dividida para várias pessoas, né? O hábito do banho ele ainda existia, né? As pessoas não tomavam banho com tanta frequência quanto hoje, né? E esses europeus, né? Essa século XV e XVI que o Darwin está analisando aqui, é o período que os europeus eles estão chegando no Japão, na Ásia, né? E aqui na América, né? E eles vão se deparar com sociedades muito mais limpas que eles, né? Os japoneses, eles já tinham o hábito de usar os hashis, né? Que são os talheres, que eles usam até hoje. Eles não pegavam a comida com as mãos. E eles já tinham um hábito do banho muito forte, né? As sociedades indígenas aqui, elas também tinham um hábito de tomar banho muito grande, né? E a cultura europeia ela foi ficando mais limpa justamente com contato com essas sociedades, né? Mas isso foi uma coisa que aconteceu com o tempo, né? Tem um outro historiador também, que é o Philippe Herrier, que ele fala que inclusive nesse tempo os seres humanos eles tinham outra relação com a morte. Por quê? Você não tinha tanto o negócio de você ficar triste quando o seu filho morria, quando ele nascia, né? E por quê? Porque as pessoas viviam tão mal, eram tão acometidas por doenças, né? Que era muito normal uma criança nascer morta, né? Então os camponeses eles faziam filhos várias vezes até um sair vivo, né? Ele diz isso nesse livrinho aqui, né? A História da Morte no Ocidente, né? É um grande clássico da história, né? E pegando aí a peste negra, né?
que foi uma doença que não aconteceu só no período medieval, mas ela também aconteceu nesse período que o Darton trata, né, que é século XV e XVI, e vai até o XVIII, que é o período da Revolução Francesa, né, o período em que a modernidade ela começa, né, a peste negra ela vai acontecer em sucessivos anos, né, e ela começa no período medieval, tá? Ela começa com comerciantes, né, genoveses, venezianos, das cidades italianas, né? A Itália não era um país único naquela época, eram várias cidades e vários reinos, né? Esses comerciantes eles faziam transações comerciais ali com os orientais, né, com o pessoal da Ásia, e chegavam nas cidades e consequentemente nos seus navios eles trouxeram ratos, né, com a pulga que transmite a peste, né, o vetor da doença, né? Só que, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês aí. Se vocês deixarem o quarto de vocês muito sujo, o que vai acontecer? Vai vir rato, vai vir catita, né? Só o rato não basta, né? O bicho, ele, quando ele vê um ambiente sujo, ele se cria, né? E foi o que aconteceu na Europa, né? Esses ratos, eles vieram, né? A Europa era extremamente suja, eles procriaram de uma maneira esplendorosa, e aí a doença se espalhou, né, de uma forma assim alarmante, né? E é interessante a gente ver que os nobres, né, naquele momento, eles, para evitar a peste negra, eles fizeram isolamento social, né? O Isaac Newton, que inventou a lei da gravidade, descobriu a lei da gravidade, ele fez isolamento no campo, né? Ele era um nobre, era o Sir Isaac Newton, ele era um nobre, então ele tinha oportunidade naquele momento de fazer isolamento social. Então, né, esse isolamento que o governo está pedindo para a gente fazer já era uma coisa muito comum naquele momento, né? E tal como a gente está vendo nos dias de hoje, só as pessoas com um pouco mais de condição é que podem fazer esse isolamento. Naquela época os nobres faziam isolamento, né? E o povo morria aos montes, né? Que é o que a gente acaba vendo, né, que está acontecendo na Itália e que pode acontecer no Brasil se nós não nos cuidarmos, né? Enfim, como eu falei, né, a peste negra ela foi ocasionada por esse estilo de vida duro e rude que o europeu vivia, né? Só que com o advento ali da modernidade, isso começa a mudar, né? Porque você vai ter, por exemplo, e no século XVIII ali, o inglês Edward Jenner, ele vai descobrir a vacina. O que é a vacina? O médico pega parte do vírus, injeta em você e pegando esse material genético, quando entra em você, ele automaticamente cria anticorpos para que se combata esse vírus, né? E esse cidadão, esse inglês, ele descobriu isso no século XVIII, né? E as vacinas elas foram importantíssimas, inclusive para os europeus colonizarem a África no século XIX, que é um conteúdo aí que a gente vai ter mais adiante, né? Principalmente no oitavo ano, a partilha da África, né? Porque no continente africano haviam várias doenças que os europeus não tinham imunidade para enfrentar, né? Então eles só ficavam no litoral, né? Com o avanço da medicina, dessas vacinas, eles podem avançar e, consequentemente, repartir esse continente para eles, né? Enfim, esse foi um grande avanço da ciência que possibilitou, né, que as pessoas ficassem menos doentes, né? E você vai ter, ali no meados do século XIX, 1847, um médico húngaro, o Ignaz Philipp, ele vai descobrir o hábito de você esterilizar equipamentos médicos, né? Hoje em dia o que acontece? No médico, né? O médico vai, usa uma seringa em você e descarta, né? Todo equipamento médico ele é descartado, esterilizado, enfim. Naquela época, antes do Ignaz Philipp descobrir isso não era comum. Tu pegava uma seringa, usava em você, no coleguinha, no outro coleguinha, enfim. Uma mesma seringa ela passava por várias pessoas, né? E esse húngaro, ele descobriu que você não usando o mesmo equipamento médico numa pessoa, você coíbe mais a doença, né? Um outro ponto que eu comentei na aula do oitavo ano, né, é que a gente não tem que usar essa doença de hoje, o coronavírus,
como desculpa para ser xenofóbico com os chineses, né? Por exemplo, na peste negra, quem eram os culpados, né? Os judeus, os árabes, né? Havia hábitos, né, de você linchar judeus, né? Você achar que aquelas pessoas é que estavam trazendo a doença. Só que o que fez a doença se propagar foram os hábitos das pessoas, né? Na Itália, o que fez a doença ficar daquele jeito? Não foi os chineses, foram os italianos que não quiseram aderir ao isolamento social, né? Fora também que a Itália não tem o costume de tomar banho, tal como nós brasileiros temos, né? Isso também propiciou que a doença se alastrasse, né? Então, não devemos culpar grupos pelas doenças, né? Mas sim hábitos anticientíficos que fazem com que essas doenças se propaguem, né? E para finalizar essa aula, uma outra doença que ela acontece até dentro da modernidade, quando a medicina já estava avançada, foi a gripe espanhola, né? O que foi isso? A Espanha, ela lutou ali como um país aliado na Primeira Guerra Mundial, no início do século XX, né? Quando os soldados espanhóis voltaram para os seus países, né, eles vieram com um vírus, né, bem parecido com o coronavírus, altamente letal, né, que foi se espalhando por várias pessoas e que matou muita gente naquele momento, né? E como tinha muita migração de espanhóis para cá, para o Brasil e tal, esse vírus chegou aqui, né, e acabou também dizimando uma parcela considerada da população, né? E é engraçado que você olhando aquelas fontes da época, né, e no slide que eu vou mandar para vocês tem isso, você olha que as recomendações médicas para a gripe espanhola, elas são muito parecidas para o coronavírus, né? Os jornais da época mandavam as pessoas lavar as mãos, evitar aglomerações, enfim, tudo isso que nós estamos vivendo hoje, né? E naquela época, né, os espanhóis e todo mundo que foi atingido por essa gripe, eles conseguiram, através da ciência, coibir, né, o avanço, né, que é o que nós estamos fazendo hoje, né? Hoje, ao contrário da época da peste negra, nós temos meios, né, nós temos condições de possibilidade, né, de acabar com o coronavírus. Então, é muito importante, né, que o isolamento social ele seja levado a sério, né, que vocês, principalmente vocês alunos, lavem suas mãos, né, e digam para os seus avós e se tiverem pais velhinhos, para que eles fiquem em casa, né. A ciência nesse momento, né, o discurso científico ele é extremamente importante para se coibir a doença, né, como foi no contexto da gripe espanhola, né. A aula fica por aqui, né? Como prometi, elas vão ser bem objetivas, né? Façam aquilo, comentem no YouTube quando eu postar, né? Dá like e espalhe para os outros alunos, tá? E é isso aí, a gente se vê nas próximas. Falou!